Olá pessoal, então vamos percorrer aqui algumas atividades que eu acho que podem ser interessantes para o nosso aprendizado, para a gente conversar um pouquinho melhor sobre esse conteúdo aí tão interessante que a gente está falando. Como eu disse no início, na primeira parte da nossa aula, Carlos Magno teve uma importância muito grande para a formação daquilo que a gente chama de Europa, né? E dentre as características do seu reinado está a adoção de uma série de medidas administrativas, de medidas gerais. E aqui uma das sugestões dessa troca de ideia que eu estou mostrando para vocês na tela é para conversar um pouquinho sobre a Lei Sálica, uma lei muito importante que vigorou entre os francos desde o século V e que tinha como fundamento o pagamento de indenizações para o ressarcimento do dano sofrido, mesmo que se tratasse de violência física. Olha que interessante, gente. Provavelmente em algum momento você conversando com seus amigos, familiares, assistindo um telejornal, lendo uma notícia, você já deve ter escutado algo sobre indenização por danos morais, né? Quando o assunto é o direito, né? Essa expressão é uma expressão que não deve ser estranha a você, né? Provavelmente em algum momento você já ouviu alguém falando sobre isso. E isso, de alguma forma, que algo tão contemporâneo e tão comum nos nossos dias, encontra raízes na antiguidade e na transição da antiguidade para a Idade Média. Ou seja, a gente está falando aqui do século V, da lei que vigorava entre os francos, que era a Lei Sálica, que previa esse pagamento de ressarcimento de dano sofrido. Só que essa Lei Sálica, dentre outros elementos que ela previa, estava a exclusão das mulheres de receber terras como heranças. Então a gente, ao ver essa lei, a gente começa a entender um pouco como é que essas sociedades construíram as suas formas de desigualdade. Então essa lei, esse instrumento administrativo que previa uma tentativa de construir uma sociedade mais organizada, mais justa, ela acabava por restringir o direito à herança da terra aos homens. Vamos pensar o seguinte, então. Qual que é o grande instrumento de poder nesse período? É a terra. A maior parte das pessoas não tinha mais chances de vida nas cidades. Se a gente lembrar do Império Romano, a gente vai ver que no Império Romano existiam cidades, né? Principalmente ali ao longo da Península Itálica, próximo aos portos, não é isso? Que eram cidades muito fortes por causa do comércio. Com a crise do Império Romano, essas cidades vão perdendo um pouco a importância e vão sendo substituídas em termos de importância pelos latifúndios, pelas grandes porções de terra. Então a terra se torna cada vez mais o instrumento de poder. Então a lei sálica ela restringia esse poder aos homens. As mulheres não podiam herdar. Então o poder ficaria sempre restrito aos homens. Essa é uma característica da lei sálica. Outra característica também que você pode abordar por meio do seu material didático ou realizando algum tipo de pesquisa é o fato de que essa lei também não permitia que mulheres assumissem o trono, né, participassem da sucessão do trono neste reino que a gente está estudando aí. Então, a desigualdade entre homens e mulheres tem raízes profundas aí também neste período histórico que a gente está estudando, certo, pessoal? Então é importante a gente observar isso aí. Terra era o instrumento de poder e como instrumento de poder ele ficava restrito aos homens nesse período histórico. Vamos dar uma passeada aqui, quero mostrar para vocês um outro trecho que eu acho que é importante, com algum jogo de perguntas aqui para a gente organizar as nossas ideias, certo? Então vamos pensar aqui junto comigo. A primeira questão aqui é quais eram os objetivos de Carlos Magno ao promover o desenvolvimento cultural durante o seu reinado? Pois é, isso é importante a gente entender. Como a gente já viu, Carlos Magno tinha uma grande preocupação
em fortalecer as estruturas administrativas do seu reino. A gente viu que ele criou os condados, os ducados, as marcas em geral, e nesses locais ele instalava pessoas de sua confiança para administrar, e essas pessoas tinham que dar conta do recado, tinham que administrar. Por quê? Porque Carlos Magno mandava os seus homens de confiança verificar se a gestão estava sendo feita adequadamente, se havia cumprimento de leis, arrecadação de impostos, tudo isso. E aí você precisa imaginar o seguinte, qual que era a preocupação do Carlos Magno? É que essas pessoas, tanto as que ficavam nos condados administrando, quanto as pessoas que faziam cumprir e organizar as leis que existiam, a estrutura administrativa, precisavam estar preparadas. Então, Carlos Magno estava preocupado ao promover o desenvolvimento cultural de criar uma elite mais preparada para a administração desse império. Então ele tinha essa preocupação, formar um grupo de elite mais forte e mais preparado culturalmente, tá? Se a gente for falar de medidas administrativas, a gente já aqui de alguma forma falou de algumas, né? A gente tem então a tentativa de organização de códigos de leis que fossem iguais para todos os cidadãos que estavam sob o domínio do seu império, isso é uma medida administrativa. A gente tem a criação dos condados, que são unidades administrativas, ou seja, era uma forma de descentralizar a administração. Lembrando que não era uma forma de descentralizar poder. Carlos Magno é um imperador, é um monarca, ele vê o poder como algo que precisa estar centralizado na mão dele. Mas administrativamente ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma flexibilizada, até para como uma forma de organizar melhor essa administração. Então a gente citou aqui dois elementos, mas a gente vai ter outros elementos também, que quando você explorar o seu material nas suas aulas você vai ver melhor. E de maneira geral, qual é a consequência da divisão territorial para um império? A gente pode citar como exemplo que a divisão territorial, embora ela possa ser uma estratégia boa para promover a administração, ela pode ser também um risco no caso dos invasores estrangeiros, né? Porque se a gente tem uma estrutura administrativa um pouquinho mais descentralizada e dividida, a gente pode colocar isso em risco quando a gente está falando da possibilidade de invasão estrangeira. É o caso do Império Romano, por exemplo. O Império Romano, como ele era muito grande e com algumas divisões administrativas muito fortes, ele acabou sofrendo com mais facilidade esse processo de invasão nesse período histórico que a gente estudou da sua crise. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a consequência da divisão territorial para o império pode residir nisso, no enfraquecimento do seu poder central e no risco de sofrer com invasões, com ataques, né, já que neste caso da divisão a gente já tem o exemplo do Império Romano que sofreu. Então, essas atividades que eu trouxe aqui, elas de alguma forma mostram a importância e a relevância que esse rei dos francos, o primeiro imperador do Sacro Império Romano, chamado Carlos Magno, teve para consolidar essa noção de Europa que nos é tão comum hoje em dia. Então, quando você olhar para essa ideia de Europa, essa ideia desse continente, que é um continente único com uma diversidade tão grande de países, você vai lembrar sempre nas ações e nas batalhas do imperador Carlos Magno. Então é isso, pessoal, e a gente se vê na próxima semana.